Boa tarde. O Fábio faz um pouco de, assim, de folclore, mas não foi tão difícil assim também, não. Meu nome é Tereza Cristina Alvise, eu sou fisioterapeuta, sou professora da PUC Minas, em Poços de Caldas, sou das disciplinas ligadas ao envelhecimento e das disciplinas ligadas ao termalismo, que depois nós vamos discutir sobre isso. Eu acho que eu nasci termalista, assim, porque, desde muito pequena, eu tinha tios que trabalhavam nas termas, e eu era uma das poucas beneficiadas da cidade que podia visitar o balneário. Porque depois eu ainda vou falar sobre isso posteriormente, eu gostei muito da fala, das minhas colegas aqui de Águas de Lindóia, no sentido de desmistificar, que os balneários são feitos para receber o turista. Eu acho que é uma dos grandes objetivos. Mas eu sou uma ferrenha defensora que a água é um direito de todos, principalmente das pessoas da cidade que acolhem e que foram beneficiados por essa característica. Tá. É uma pena que o doutor Celso não se encontre mais aqui, porque... Oi? Porque o doutor Celso ele pontuou que é uma pena que Poços de Caldas reformou o seu balneário. Eu acompanhei durante alguns anos essa reforma. Eu fui diretora dos serviços termais durante 6 anos, até 1912. 2012, 1912. Você viu como eu estou conservada, né? Banho termal. Até 2012, mas eu trabalho ligado ao termalismo desde o meu primeiro ano de faculdade, em 1982. Então, eu brinco muito com os meus alunos que eu já sou uma dinossáurica, não só na fisioterapia, como no termalismo, com muito orgulho. Trabalhei como funcionária pública, como fisioterapeuta e coordenadora técnica do balneário durante 12 anos, e depois já retornei como professora na área de termalismo. E dirigi as termas até o ano de 2012. E é com muita tristeza que eu tenho que concordar com o doutor Celso, porque eu acho que o termalismo ele é feito de avanços e retrocessos. Assim, e eu acho que é o fórum que a gente tem para discutir sobre isso aqui também, que, atualmente, o balneário ele foi reformado, ele foi uma reforma e um restauro, uma readequação de mais de 15 milhões de reais, assim, e que equipou o balneário a um dos melhores balneários da América Latina. Entretanto, 70% desse balneário não está em funcionamento. E aí existe uma série de interrogações a esse respeito, mas muito porque falta mão de obra especializada para se tocar tais tipos de serviços. Então, o que eu vou trazer aqui são algumas reflexões enquanto professora, enquanto professora da PUC Minas, e também alguns números enquanto diretora dos serviços termais, principalmente no que diz respeito ao termalismo social. Isso pode passar, por favor? Pode passar. Quando o passado e o presente atingem a autonomia do diálogo sem conflito, passam a perceber que seus tempos se completam, formando um único e verdadeiro tempo, o da experiência com qualidade. Então, eu acho que essa é uma frase que nos move, principalmente dentro da disciplina de termalismo da PUC Minas, porque é importantíssimo que a gente conheça a história. É importantíssimo, é uma pena que o doutor Celso também não está aqui, mas as inquisições não foram não queimaram só os livros da medicina natural ocidental. Assim, nós tivemos algumas inquisições no começo
assim, na década de 30, 40, que também destruíram muito das nossas histórias científicas ligadas ao termalismo. Então, é importante que a gente recupere, que a gente reflita sobre o passado, pensando no presente e já com planos para o futuro. Pode passar. Né? Então, toda, né, a questão que a Revolução Industrial nos trouxe, né, dessa nova relação do homem com a natureza e com também, né, assim, com a própria hiperexploração dessa natureza, né, assim, esse ciclo ele começa a se fechar, porque a gente inicia o século XXI, né, assim, com grandes interrogações e com grandes desafios a serem solucionados por toda a humanidade, que é o retorno, né, assim, à importância das práticas naturais. Né? E, dentro disso, o termalismo, com toda a sua teoria de água, áreas e lugares, né, assim, ela se enquadra, né, e de todas as outras práticas que a gente chama de complementares, mas que eu gosto de chamar que são práticas essenciais, né, assim, para a nossa sobrevivência. Então, é um grande momento, né, assim, para que a gente reflita e para que a gente consiga dar grandes passos, né, à frente. Pode passar. E todo mundo aqui, né, falou das suas cidades, e eu acho isso maravilhoso, porque como é que a gente pode trabalhar, né, assim, com afinco, como é que a gente pode trabalhar com amor se a gente não ama a cidade que a gente mora? Né? E isso faz parte da minha dissertação de mestrado, que eu discuti os velhos que dançavam na cidade de Poços de Caldas. E eu chamei de Poços de Caldas de um lugar, né, assim, que tem um espaço que tem uma significância não só física, mas principalmente emocional. E, quando a gente olha, né, a própria imagem de satélite já mostra que é um local muito diferenciado. Né? Assim, o Planalto de Poços de Caldas é um dos fenômenos geológicos. Aqui tem vários geólogos, né? Assim, eu não vou entrar nessa seara, né, assim, mas é um dos grandes fenômenos geológicos mundiais, o que torna a cidade também com características muito específicas. Pode passar. Bom, e aí existe uma lenda que eu vou contar rapidamente, que é a lenda das 3 porteiras, que foi que me balizou, né, assim, durante toda a minha dissertação de mestrado, que existia. Essa lenda foi recontada pelo doutor Mário Mourão, pai do doutor Benedictus Mário Mourão, que existia no início da formação da cidade de Poços de Caldas 3 porteiras que delimitavam o território da cidade. A primeira porteira era chamada de Porteira da Esperança, que fica mais ou menos próximo de onde se situa hoje o balneário das Termas Antônio Carlos. E essa porteira era fechada por um agricultor chamado Negro Benedito, que trabalhava para a fazenda onde essa nascente existia, que a função do Negro Benedito era de fechar a porteira para que o gado não viesse beber da água, que era uma água que tinha algumas características demoníacas, que cheirava ovo podre, que tinha uma fumaça, né, mas que todo mundo, na verdade, ia para essa nascente e melhorava das suas feridas, das suas doenças. Então, essa porteira ficava fechada para que o gado não fosse sujar a nascente. Um dia, o Negro Benedito cansou dessa função e abriu a porteira. Então, a Porteira da Esperança ela foi aberta para sempre. Né? Assim, na esperança, quem passasse por aquela porteira teria a esperança de recuperar dos seus males.
A segunda porteira era chamada de porteira da fortuna, que ficava um pouco, né, assim, não adianta eu discutir isso aqui, mas ficava a uns 500 metros longe dessa porteira. E ela era chamada de porteira da fortuna porque quem ultrapassasse aquela porteira ficava rico. Fosse porque estivesse trazendo mantimentos e trazendo coisas para a subsistência da cidade, fosse ganhava riqueza também, porque muitas vezes entrava de liteira e saía andando. Então, ela era chamada de porteira da fortuna. E a terceira porteira era chamada de porteira da saudade. Essa porteira ninguém queria entrar, porque quem entrava realmente não saía, né? Assim, que era a porteira que delimitava o espaço do cemitério. Na verdade, todo o meu trabalho se balizou na porteira da esperança. Né? Assim, essa porteira foi aberta, a cidade nasceu por imposição das águas. Né? Assim, foi uma cidade, como várias outras, né? Assim, cidades irmãs que nasceram por conta da propriedade das suas águas, quer dizer, foi imposta. Né? Assim, a cidade nasceu por isso. E é isso que a gente não pode esquecer. Né? Assim, da missão ligada à saúde destas cidades. Assim, essa grande porteira da esperança de todas as cidades termais que a gente tem a obrigação de deixar abertas. Pode passar. E aí vem, né, assim, uma grande discussão sobre saúde e bem-estar, coisa que o doutor Fernando, né, assim, colocou assim, brilhantemente de manhã, a respeito, né, assim, de o que nós estamos. Eu gostei muito do que ele falou, que a saúde hoje, né, no SUS é uma saúde paliativa, né, porque a gente, na verdade, nem procura tratar, né, a gente procura amenizar os sintomas. E o que vem a ser isso? Como é que eu divido o que é saúde e o que é bem-estar? Né? Hoje, a grande discussão em todos, né, os artigos ligados às práticas termais na Europa dirige muito a questão do turismo e da saúde de bem-estar. Mas, para mim, é tudo a mesma coisa. Né? Assim, como é que eu discuto o bem-estar se eu não tenho saúde? Como é que eu discuto a saúde se isso não propicia o bem-estar? Isso traz uma nova concepção de saúde, que isso já foi amplamente discutido aqui, da sua importância holística. Né? Discutir o que é tratamento e o que é prevenção de doenças. Né? Eu coordeno o setor de fisioterapia da medicina preventiva da Unimed de Poços de Caldas. E é um grande desafio, né? Porque a colega aqui de Cambuquira acabou de colocar que nós fomos formados, inclusive, para tratar o que é doente, né? Não para manter aquilo que é saudável, ou recuperar o que é saudável. E objetivando desenvolver o potencial de cada pessoa, porque cada corpo, né, tem uma diferente relação com o meio. Gostei muito eu não lembro o seu nome, da Denise, né? Assim, eu quero acompanhar esse trabalho muito de perto, viu, Denise? Assim, porque você colocou uma coisa muito importante, né? Assim, além de todo o seu trabalho, a importância da singularização do tratamento. Cada pessoa é uma pessoa. Próximo. E foi embasado, né, pode passar, que o curso de fisioterapia da PUC Minas, onde eu tenho, né, assim, o privilégio de ser professora, atualmente eu coordeno a extensão do campus de Poços de Caldas, e tive a honra de participar da elaboração do projeto pedagógico do curso. E assim, foi uma batalha, mas não foi uma batalha muito difícil, porque realmente assim, nós conseguimos fazer com que a diretoria de graduação da PUC Minas entendesse que um curso de fisioterapia em Poços de Caldas tinha que ser diferente dos cursos de fisioterapia
né, de outras cidades, porque nós tínhamos um diferencial que era o termalismo. Então, o grande diferencial do nosso curso é a primeira faculdade, né, do Brasil que tem uma disciplina na sua grade oficial de estágio, de graduação, que é termalismo, e o estágio em termalismo. É assim. Obrigada. Pois é. Não, olha, hidroterapia é uma disciplina que ela é oficial em qualquer faculdade de fisioterapia. Né? E isso é uma coisa que eu já iria falar, porque, assim, independente, muitas vezes eu vejo uns alunos que falam assim, mas eu vou aprender termalismo para quê? Né? Assim, eu vou morar no interior de Goiás e que não tem água nenhuma, e que estou botando Goiás aqui porque foi o primeiro estado que eu lembrei. E que o que eu vou fazer com isso de termalismo? Eu falei, gente, independente da qualidade da água, né, assim, vocês vão aprender a lidar terapeuticamente com a água. Né, assim, hoje, né, eu já sou dinossáurica, já fiz 35 anos, né, vou fazer 35 anos de formada, mas se eu pudesse hoje começar de novo, eu teria uma clínica só com banheiras. Né, assim, eu já não teria usado da fisioterapia convencional há muito tempo. Mas é uma questão também de subjetividade. A hidroterapia pode passar. Sempre, né, esse trabalho sempre foi em parceria com a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Tá? E assim, nós temos alguns pilares que são importantes, como a revisão permanente de literatura, e quem lida com isso sabe o quão difícil é isso num país como o nosso. A criação de uma fisioterapêutica termal, né, da elaboração de protocolos destinados especificamente a determinadas doenças, o que você está fazendo, e tem que documentar isso enquanto protocolo. Tá? Atendimentos e estudos clínicos, tanto no Balneário Mário Mourão quanto nas termas, visitas a balneários e a estâncias hidrominerais, a implantação de protocolos, seminários e grupos de discussão e projetos de pesquisa na área de termalismo. O doutor Fernando colocou uma... Eu prestei muita atenção hoje em algumas coisas. Falei, puxa vida, gente, como o universo ele se... Né, assim, as coisas não acontecem por acaso. E que ele descreveu a ciência como um balaio, né, assim, que tem uma peneira, e o que é considerado ciência é aquilo que passa pela peneira. E essa foi está sendo o nosso grande desafio. Todos nós sabemos aqui das propriedades terapêuticas das nossas águas, desde o momento da porteira da esperança. Mas como é que eu provo isso? Né, assim... Assim, então, são várias maneiras de eu provar isso, porque nós temos aí, depois eu vou mostrar em números a quantidade de trabalhos, mas eu sempre escuto assim, mas será que é a termalidade ou é a água mineral? Mas será que... Então, assim, às vezes a gente apresenta um universo, né, assim, um N considerável de pacientes, e aí chega na banca, mas será que é porque estava mais quente, ou porque era o dia, ou porque era o gênero? Então, esse é o nosso, enquanto universidade, é o nosso grande desafio. Pode passar o próximo. Né? O nosso desafio é de ser transmissor e produtor de técnicas científicas, né, que abranjam toda a comunidade termal. Pode passar. Nesse aspecto, nós já tivemos, desde o convênio firmado em 2001, 1.860 pacientes que foram avaliados e tratados ou ainda estão em tratamento. 20.601 atendimentos realizados.
principalmente na área de reumatologia, ortopedia, neuro, pneumo e atenção primária. Pode passar? Assim, o carro-chefe das patologias atendidas são as músculo-esqueléticas, assim, mas nós temos 3 linhas de trabalho que são mais importantes. É a músculo-esquelética, a respiratória, cardiorrespiratória e a atenção primária. Pode passar. O gênero feminino é o que mais, assim, solicita. O maior número de pacientes foram do gênero feminino. E 45 trabalhos, assim, de TCCs, trabalhos de conclusão de curso, já foram desenvolvidos ao longo depois nós vamos ver que tem um número até um pouquinho maior, porque tem a pós de alguns cursos que também foram dirigidos ao termalismo. A faixa etária isso aí eu acho que saiu da ordem, mas não tem importância. A faixa etária ainda continua sendo, na sua maioria, de pessoas com mais de 61 anos de idade, mas nós começamos a ver que também, assim, inicia-se um atendimento termal às faixas etárias mais jovens. Próximo. Com relação à pesquisa, nós tivemos, com fomento, 9 projetos de PROBIC, que é um fomento interno da universidade, 4 FIPs, que são projetos com fomento do governo do Estado, e 3 pela FAPEMIG. Próximo. 4 cartilhas foram feitas, 12 publicações, 35 participações em congressos nacionais e 5 participações em congressos internacionais. E conseguimos, o doutor Marcelo Branco foi o primeiro fisioterapeuta que defendeu uma tese de doutorado ligado especificamente ao termalismo, na época que eu era diretora das termas. Nós conseguimos essa façanha. Assim, ele defendeu na Unifesp, na área de reumatologia, onde nós avaliamos, estou falando nós porque foi uma comunidade que trabalhou com isso, pacientes portadoras de osteoartrose. 300 pacientes, 150 pacientes tomaram banhos de água aquecida na mesma temperatura da temperatura da água termal. E 150 pacientes fizeram banhos de imersão com água sulfurosa, com água termal. Os 2 grupos tiveram melhores. Entretanto, o grupo que foi agraciado com o banho termal, ele teve uma melhora um pouco acima e, o mais importante, na reavaliação pós 3 meses, o grupo persistiu com menos queixa do que o grupo que só tinha tomado com água aquecida. Então, eu acho que é um grande avanço, principalmente dentro da área de fisioterapia, porque nós conseguimos passar algumas dessas pesquisas na peneira, assim, e estamos transformando isso em ciência. Pode passar. Com projetos de extensão, nós já temos 8 projetos de extensão que já foram feitos, destinados à comunidade. Próximo. Esse número de TCCs ele amplia, porque nós temos curso de pós-graduação em músculo esquelético, e alguns desses alunos fizeram também os seus trabalhos ligados ao termalismo. E nós estamos agora assim, caminhando para uma nova frente, que, na verdade, não é de água termal. Tá? Assim, a disciplina também, eu sou professora da disciplina de hidroterapia, e eu trouxe uma foto aqui só para ilustrar, porque eu estou muito empolgada, porque eu comecei a trabalhar com hidrocinesioterapia com idosos portadores, idosos com deficiência intelectual, do grupo de idosos da APAE. E assim, é um trabalho extremamente pioneiro, assim, porque a gente não pensa que um deficiente intelectual envelhece, assim, e nós estamos trabalhando usando praticamente só a hidroterapia. Ainda não tem um resultado assim, em números para passar,
mas eu tenho o resultado das birras que acontece o dia que a gente não vai para a piscina. Tá? Próximo. E, enquanto gestora, né, assim, eu tive a honra de ser diretora das termas, onde eu brincava nos corredores, né, assim, onde eu cresci, onde eu fiz meus primeiros trabalhos de universidade, e eu tive a grande oportunidade de ser diretora das termas durante 6 anos. E eu tenho também assim, muito orgulho de dizer que eu tentei fazer aquilo que eu achava que era importante. Fico triste porque nós tivemos um retrocesso, mas eu acho que assim, a vida é feita disso. A gente vai para, né, vai para frente, dá um passo para trás, e eu espero que a gente dê muitos passos para frente, porque eu só estive diretora. Eu continuo fisioterapeuta e eu continuo termalista. Eu continuo defendendo as águas. Pode passar? Né, assim, então, eu vivenciei os 80 anos das termas, né, que hoje já está com 83, já é uma senhora, mas é uma senhora extremamente nova, né, assim, e que assim, eu faço muitos votos que volte a ter o mesmo brilho que ela tinha. Próximo. O Barbosa Lima Sobrinho coloca tem uma frase que eu uso em quase todas as minhas palestras, que a função da ciência ela é extraordinária quando cumpre os seus deveres, quando defende os interesses públicos e quando está ao lado das causas do povo. E eu acho que é isso que a gente tem que se balizar. O que é importante para o nosso povo. Próximo. Eu trouxe os números dos últimos 4 anos. Nós realizamos, no ano de 2012, 82.231 atendimentos. Tá? Pode passar o próximo. Desses 82.000, 25.645 foram atendimentos sociais. Um pouquinho mais, né, assim, de um quarto, quase, um pouquinho mais de 25%. E eu tenho o orgulho de dizer que, durante esses 6 anos, quem precisou de tomar banho, tomou. Independente se tinha fila, se não tinha fila, se realmente fosse necessidade, a gente dava um jeito, nos 2 balneários. Porque isso assim, foi uma questão de princípio. Né? Nós tínhamos um projeto que chama Entre a Casa é Sua, porque a casa, muitos pós-caldenses passavam na frente do balneário e faziam o nome do pai, achando que era uma igreja que eles não podiam entrar. Né? Assim, e nós fizemos muitos trabalhos ligados ao Entre a Casa é Sua. Né? A fisioterapia da PUC, a fisioterapia da Prefeitura Municipal, que 3 fisioterapeutas que trabalhavam nas termas, dentro do balneário, com a fisioterapia convencional, nós transformamos isso numa fisioterapia termal. O que a gente chama de SUS aqui, das termas Antônio Carlos e do balneário Mário Mourão, nós procuramos trabalhar com a capacitação dos médicos de atenção primária, em algumas reuniões, e a gente chamava de... o médico prescrevia o banho como complemento do tratamento que estava sendo instituído. Aí vocês vão perguntar, a gente recebia alguma verba para isso? Não. Né? E, assim, uma vez um jornalista colocou, mas isso está muito deficitário. Eu falei, não me consta que saúde gere déficit para ninguém. Né? Assim, nós temos que colocar como um grande investimento para a população. Os sexagenários, existe um programa dentro do município, e ele persiste, que os sexagenários de Poços de Caldas, residentes em Poços de Caldas, têm direito à gratuidade dos banhos termais. Isso não é tão fácil assim. Né? Foram criados, na minha gestão, uns protocolos, só que, infelizmente, nesse momento, esses sexagenários só estão tomando banho no balneário Mário Mourão, porque as termas ficou nova e está sendo muito fundamentada a dirigir para os turistas. Então, esse é um dos nossos grandes trabalhos. Pode passar.
Existia um professor já falecido, que era o coordenador do curso de turismo da PUC, e ele colocava que os balneários eles tinham que ser amplamente frequentados, inclusive para tomar banho. Tá? E eu pensava muito no René sobre isso, porque eu falava assim, nós tivemos 6 anos de grandes acontecimentos dentro do balneário. De exposições, de apresentações musicais, de cursos, de ensaios de teatro, de banda. Próximo. Uma apresentação, né, assim, de uma orquestra. Próximo. O projeto Entre a Casa é Sua foi um projeto que foi desenvolvido e que a gente atendíamos, em média, 1.400 visitantes por ano, sendo 85% estudantes da própria cidade que nunca conheceram as termas Antônio Carlos, que levavam seus pais, depois, no sábado, para conhecer. Próximo. Tanto de escolas públicas quanto de escolas privadas. Próximo. E foi um projeto maravilhoso que foi desenvolvido, que nós, por meio da Secretaria de Ação Social, trabalhamos com jovens com alto risco para aprender o ofício de restauro de imóveis do próprio balneário. Próximo. Foi instituído o Dia do Pós-Caldense, que continua até hoje. O meio de semana, né, aqui foi colocado, eu não me lembro por quem, que sempre é muito baixo o movimento de meio de semana. Então, nós instituímos que toda terça e toda quinta, no balneário de Poços, todo pós-caldense tem 50% de desconto em todos os atendimentos. A consequência disso foi que terça e quinta, né, assim, começou a ter, em alguns momentos, mais movimento que o próprio final de semana. Próximo. Então, o grande desafio, né, você pode voltar, por favor? O grande desafio é de trabalhar com a saúde, com o bem-estar, mas sempre embasado na pesquisa. Próximo. Capacitando constantemente, socializando conhecimentos, que eu acho que é isso que eu gostaria muito de cumprimentar tanto a doutora Nélida quanto o doutor Fábio, pela oportunidade que nós estamos tendo de socializar os nossos conhecimentos, e que isso não pare por aqui, né? Que a gente possa fazer muitos desses encontros. Aprender a utilizar novas ferramentas. Achei maravilhoso. Eu falei, como é que eu nunca pensei de encanar água para trabalhar com feridas? Que esse é um grande desafio. Como é que a gente esteriliza os locais? Como é que isso funciona? Um maior conhecimento e, né, assim, a implantação realmente das práticas integrativas com relação ao termalismo. Próximo. Tudo isso, gente, é uma questão de política de saúde. Então, quando você falou que a tua tese está na biblioteca, eu tenho para te dizer que a biblioteca não existe mais. Os livros estão no museu. E essa é uma batalha que eu estou fazendo como membro da população de Poços de Caldas, que a gente retorne com a biblioteca nas termas. Isso é uma questão de política, e não é política partidária, é política de saúde. Nós temos o direito às nossas águas. E como hoje é o Dia, né, Mundial da Água, eu gostaria de ler um verso, né, assim, que, na verdade, eu não sei o autor. Tá? Se o homem é um gesto, a água é a história. Se o homem é um sonho, a água é o rumo. Se o homem é um povo, a água é o mundo. E se o homem é a lembrança, a água é a memória. Tá? Próximo. Eu queria agradecer muito a oportunidade, agradecer muito, assim, e pedir muitas desculpas para a doutora Norma, porque eu não vou poder... A Norma é uma fisioterapeuta que eu admiro há muitos anos, que é uma das grandes batalhadoras do trabalho termal, mas eu estou com um problema sério de saúde na minha família e eu preciso estar voltando para Poços. Mas eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, né, assim, o prazer que foi estar em contato com vocês. Meu e-mail é aquele, vocês estão à vontade, tá?
para participar.